Relato Histórico FG está de volta mais uma vez. Hoje nós vamos relatar um assunto sobre cremação de corpo humano após a morte. Na sequência, vamos ao vídeo. Cremação de corpos humanos é o processo mais prático e higiênico. É isso mesmo, a cremação é o procedimento mais higiênico por se tratar de uma operação que evita a proliferação de doenças, especialmente quando a morte foi causada por doenças infecciosas. Além de ser um processo 100% ecológico, pois não afeta o meio ambiente. Além de tudo, o processo contribui com a redução da necessidade de ampliação de novos espaços físicos, construções de novos cemitérios. É o ritual fúnebre mais antigo do mundo. Alguns povos utilizavam a cremação para rituais fúnebres. Os gregos, por exemplo, cremavam seus cadáveres por volta de 1000 anos antes de Cristo, e os romanos, seguindo a mesma lista de tradição, adotaram a prática por volta do ano 750 a.C. A Igreja Católica não é contra a cremação. A Igreja não é contra a cremação. Ao contrário, até a permite. Há casos em que a cremação é necessária devido a algumas doenças graves do falecido, ou no caso de falecimento fora de seu país, e a família não teve condições de transportar imediatamente o corpo. Há também casos em que a pessoa desejava mesmo ser cremada. No entanto, uma coisa precisa ficar clara: a cremação não deve ter fins supersticiosos, nem de uma crença que não condiz com a fé cristã. O cristianismo não traz restrições. A Igreja permite a cremação, a não ser que esta ponha em causa a fé na ressurreição dos corpos. O processo de cremação começa com o resfriamento do corpo. O processo de cremação tem início com o armazenamento dos restos mortais em câmara fria por no mínimo 24 horas. Após esse período, o corpo e a urna funerária caixão são incinerados a uma temperatura de 850 graus a 1200 graus. Em um dos fornos crematórios deste processo resultará as cinzas e alguns fragmentos ósseos que na sequência passará pelo procedimento de resfriamento e moagem e depois será entregue aos familiares. A cremação é feita de modo individual. No processo de cremação, cada corpo é incinerado individualmente para não haver contato com restos mortais de terceiros. Caso contrário, é considerado ilegal. Além de tudo, os equipamentos atuais foram projetados para acomodar um corpo de tamanho adulto por vez. Os restos mortais são triturados. O processo de cremação resultará as cinzas e alguns fragmentos ósseos que na sequência passará pelo procedimento de resfriamento e moagem. Os restos cremados lembram areia grossa e esbranquiçada. Os restos mortais de um adulto de tamanho médio geralmente pesam entre 1000 e 2000 gramas. Em caso de morte violenta, não poderá realizar a cremação. Na verdade, a única restrição à cremação é se houver morte violenta.
O processo de cremação só poderá ser realizado se a família conseguir autorização judicial.